Bom, eu acho que a essa altura todo mundo já entendeu, todo mundo já percebeu que é dois pesos e duas medidas. Para um lado, todas as leis do mundo servem, todos os crimes do mundo são aplicados, e por outro lado, nada é feito, nada acontece. Vocês lembram do Moro? Vocês lembram quando o Moro saiu do governo Bolsonaro e o Bolsonaro queria trocar o chefe da PF por uma coisa meio que parecida na época, né? Falavam que era para investigação dos filhos do Bolsonaro e ele queria indicar o delegado para não sei o quê. Vocês lembram? Que deu um alvoroço e o STF foi lá, proibiu a nomeação do Bolsonaro, proibiu o Bolsonaro de indicar o nome, proibiu e indicou o nome deles. Sim, foi isso que fizeram no governo Bolsonaro. E no governo do PT? O que aconteceu? Polícia Federal substitui delegado que investigava Lulinha e o roubo a aposentados e pensionistas. Senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, sente o cheiro de interferência política. Quem traz as informações é a repórter... Não, o Bolsonaro não pode! O Bolsonaro não pode, né, indicar o delegado. O Lula pode! O Lula pode trocar o delegado que está investigando o filho dele. Sim, tá claro, é esse o delegado. No caso do Bolsonaro tinha até dúvida e tal, se era realmente aquilo. O do Lula não. É sim, é para livrar o filho dele da investigação. É sim, é óbvio. É lógico que é óbvio isso aqui. Mas um pode, o outro não pode. Substituiu! Substituiu e foda-se! Substituiu e foda-se! Oi, Geise, muito boa tarde para você também, para todos que nos assistem. É isso mesmo. O delegado da Polícia Federal, Guilherme Figueiredo da Silva, ele era chefe da divisão de repressão a crimes previdenciários. Mano, estava na condução pra que estado, dessas viado? Investigações das fraudes dentro do INSS, mano, pra que estado, desde mano? que o caso se remeteu ali ao Supremo Tribunal pra que Federal. estado, rapaziada? Ele foi responsável, por Não precisa exemplo, dessa merda, não, pelo pedido de prisão do careca do INSS, Antônio Camilo Antunes, ele que é apontado como cabeça, né, o principal. Não parece que as coisas agora meio que faz sentido? Porque a esquerda tinha esse áudio, né? Esse suposto áudio do Vorcaro e do Flávio pedindo dinheiro pro Vorcaro, na época que o Vorcaro era bancário ainda. Sim, quem tem um pouquinho de QI já começa a entender as coisas. Não precisa nem ter QI. Eu acho que até quem não tem QI consegue ver as coisas como elas são. Mas aí, vocês não acham estranho eles ter soltado esse áudio agora? Cara, tá mais do que óbvio, é uma bomba de fumaça pra esconder as interferências do Lula nas investigações. Cara, tá óbvio. Eles podiam ter lançado essa bomba no começo da eleição, no comecinho ali lá já do mês lá da votação, pra tipo acabar igual aconteceu com o Bolsonaro. Quem se lembra da merda que a Zambelli fez, do que um monte de gente fez no dia da votação do Bolsonaro? Podia fazer um golpe de mestre, mas não, eles adiantaram, eles jogaram agora. Então isso significa que é alguma bomba de fumaça para eles tentar esconder alguma coisa grande. Agora tá explicado. Agora tá explicado. Arquiteto de todo esse esquema fraudulento na Previdência aqui do nosso país. Então, chamou bastante atenção o afastamento do delegado. Inacreditável, viado. Conduzindo essas investigações. E nesta sexta-feira, o ministro André Mendonça, lá no Supremo Tribunal Federal, convocou então a equipe da Polícia Federal para dar explicações para poder entender melhor qual o motivo do afastamento desse delegado. Qual o motivo? Estava na frente das investigações, que em algum momento também chegou ao nome do filho do presidente Lula, do Lulinha. E justamente depois dessa prisão do careca do INSS, a gente lembra, né, e traz esse contexto porque foi um funcionário do filho do rapaz. Antunes, você lembra o filho do rapaz? INSS, que durante um depoimento à Polícia Federal, ele citou ali a relação entre o Lulinha e o careca do INSS. Que o Lulinha, inclusive a polícia estaria investigando a possibilidade dele ser uma espécie de sócio oculto e também o recebimento dessas mensalidades que chegam a R$300 mil e valores milionários intermediados pela Roberta Luxinger, que também tinha conexão, segundo as investigações, com o careca do INSS. Agora, importante lembrar também que alguns meses atrás, a própria defesa do Lulinha, Geise, teria... Assim, eu sou libertário, né? Tem algumas coisas assim que a gente, como libertário, a gente não tolera. E aí quando a gente não tolera, mano, é foda essa parte libertária porque a gente meio que... a gente ignora, né, a lógica comum da sociedade. A gente é muito pragmático, né? O libertário, ele é muito pragmático.
Então, tipo assim, quando a gente vê algum criminoso hediondo, né, e o cara fez, sei lá, o cara massacrou pessoas, ou ele fez coisas absurdas, nós libertários pregamos que aquela pessoa tem que ter o devido processo legal, que aquela pessoa tem que ter um direito ao advogado, tem que ter direito a um julgamento justo, né? A sociedade não entende isso, a sociedade quer lixar, a sociedade quer matar, a sociedade quer prender, quer torturar, e sim, é um sentimento legítimo, mas nós como libertários a gente não defende esse tipo de coisa. Todo mundo, não importa o crime, tem direito ao devido processo legal, não importa. Mas em alguns casos eu entendo a raiva da sociedade. Não tem como também não entender, né? Você vê pessoas roubando dinheiro de aposentados. Pessoas sacando dinheiro de aposentados que mal têm dinheiro para se sustentar, mal têm dinheiro para comprar comida, mal têm dinheiro para pagar a conta de água, de luz, de aluguel, de internet. Às vezes sustentam netos, às vezes sustentam filhos, às vezes tem que pagar um monte, às vezes tem toda uma família que depende da aposentadoria daquele idoso. A gente sabe, eu trabalhei na rua, eu visitava as famílias, eu entregava contas, para quem não conhece, para quem não sabe, entregava contas, já trabalhei para Sabesp, Painel, para Congás, então eu visitava as famílias, eu via isso. E aí o desgraçado, a prole bandida vai lá e desconta, vai descontando de aposentado aqui, desconta de outro ali. E aí o aposentado vê lá aquele desconto e ele tem dificuldade, aí manda o primo, o neto ir lá no banco tentar tirar, mas não pode, o idoso tem que ir, aí não consegue, às vezes tem problema de locomoção, um inferno. Eles sabem que roubar idoso era mais fácil. Né? O idoso não fica olhando, o idoso tem dificuldade de correr atrás, porque tem coisa melhor para se preocupar com a própria saúde ou a família que está atrás. Eu entendo, eu não defendo, mas eu entendo quem, por exemplo, deseja pena de morte por esse tipo de crime. Porque roubar aposentado, roubar pessoas frágeis, já no final das suas vidas ali, para viver e aproveitar o resto da vida, você roubar essas pessoas. Cara, ser humano você não é. Ser humano você não é. Ser humano esse tipo de pessoa não é. Então assim, eu meio que fico pensando, pô, se tivesse uma lei de morte, esse tipo de vagabundo aqui tinha que ter esse tipo de pena, tá ligado? Mas eu não sou favorável, sou contra esse tipo de coisa, mas rapaziada, nesse tipo de momento é que a gente Já entende, se viu? manifestaram Eu vou falar pra vocês, publicamente, mano. alegando Eu vou que falar não pra via vocês, mano. motivos para que essas investigações chegassem até o Lulinha, né? E também teve um evento no Palácio do Planalto há alguns meses e um dos advogados do filho do presidente Lula chegou a conversar com o diretor-geral da Polícia Federal. Toda a imprensa estava lá e percebeu, né, essa conversa, e muito se falou que ele teria reclamado justamente por isso, dessa exposição, né, e pelos investigadores estarem, então, seguindo o rastro do dinheiro e estarem, de alguma forma, também investigando o filho do presidente Meu Lula. Deus do céu, mano. Agora, além dessa reunião no Inacreditável, dia de hoje, convocada pelo ministro André Mendonça, quem também oficiou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, cobrando explicações, foi o senador Carlos Viana, que foi presidente da CPMI. Mano, já chego, já, ó. Rapaziada, na moral. Mano. Esse país tem salvação? Vocês acham que esse país tem salvação? Porque a gente começa a pensar que não. A gente tem dois caminhos. Ou a gente já começa a preparar uma parada aqui dentro desse próprio estado de coisas pra gente se preparar pra esse colapso. Ou então a gente meio que se entrega e dane-se, tá ligado? Acelera esse bagulho. Tipo, não, vota mesmo, não, aumenta mesmo, aumenta imposto, não, é porque das duas uma. E cara, eu não critico não as pessoas que querem que essa merda se exploda mesmo, porque a verdade teria que se explodir mesmo. Eu fico pensando nas pessoas, é por isso que eu fico com pena. Que eu tô com o coração mole, por que pareça. Pô, eu fico pensando nas pessoas, nos pobres, nas pessoas vulneráveis. O que essas pessoas vão sofrer quando esse leviatã maldito, quando esse monstrengo maldito chamado Estado brasileiro desabar? É nisso que eu fico pensando, tá ligado? E me dá pena. Eu fico com pena. É lógico que na hora da raiva, quando vocês veem esse desgraçado defendendo socialismo, esquerdismo, a gente fica com raiva. Mas eu penso, pô, esses povos não sabem o que eles estão fazendo, mano. Eles não sabem pra onde eles estão indo, o buraco que eles estão se enfiando, tá ligado? Mas, rapaziada, é isso. O Lula trocou o delegado para investigar o filho dele. No Bolsonaro lá, o STF barrou. Cadê o STF? Cadê o STF agora? Cadê os nacional-socialistas agora? Pra barrar aí essa troca do Lula. Não, aí deixa, né? Aí pode, né?
Bando de desgraçado, maldito esses políticos do STF, mano. Desgraçados, mano. Acabaram, mano. Eles acabaram com... Se tinha um restinho do pingo de democracia no Brasil, esses nazistas do STF destruíram tudo. Destruíram tudo.